Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte, que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a 91.9, a Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Maricampo em Cotovelo, a 107 FM em Nova Cruz, a Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa D'Anta, a Rádio FM em Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos e da Rádio Palmeiras do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra. Como Cristo, bom pastor, edificas a igreja. Tu podes tudo em quem te chama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. Neste 29º domingo do tempo comum, o evangelho proclamado em nossas liturgias é o de Marcos, o capítulo 10, do versículo 35 a 45. Assim narra o evangelista: naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: o que quereis que eu vos faça? Eles responderam: deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: podemos. E ele lhes disse: vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizado com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
O Evangelho deste 29º domingo do tempo comum narra o momento em que 2 discípulos, Tiago e João, pedem a Jesus que lhes permita sentar-se à sua direita e à sua esquerda em sua glória. Eles desejam posição de destaque, um futuro reino de Jesus. Quando os outros discípulos ouvem esse pedido, ficam indignados. Nesse contexto, Jesus aproveita a ocasião para dar-lhes uma lição importante. A verdadeira glória não é alcançada ao se colocar uns sobre os outros, mas ao participar do batismo que ele está prestes a receber, ou seja, a entrega da vida que passa pela cruz. Jesus explica que no reino de Deus a grandeza não está em dominar, mas em servir. Quem deseja ser grande deve tornar-se servo, e quem almeja ser o primeiro deve ser o último. Ele lembra que o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. E isto o discípulo seu deve imitá-lo. Esse episódio, narrado pelo evangelista Marcos, acontece no contexto da caminhada de Jesus e seus discípulos para Jerusalém. E esse caminho para Jerusalém não é apenas geográfico, mas é um caminho espiritual, é um caminho teológico. Durante esse percurso, Jesus ensina aos seus discípulos sobre as exigências do reino de Deus e o que é necessário para fazer, a fim de fazer parte da sua comunidade messiânica, a fim de ser seu discípulo. E à medida que eles se aproximam de Jerusalém, a tensão aumenta. Jesus vai na frente, determinado, enquanto os discípulos, atrás dele, confusos e assustados, seguem-no com temor e perplexidade. Eles tinham a expectativa de que Jesus fosse instaurar um reino temporal, com poder e glória. Mas Jesus tem compreensão da sua missão e permanece firme no seu propósito de assumir a cruz. E anuncia pela 3ª vez o que o aguardava em Jerusalém: rejeição, humilhação, tortura e morte, e no 3º dia a ressurreição. Apesar dessas explicações claras, os discípulos continuam pensando em termos de poder e prestígio, como é evidente no pedido de Tiago e de João, que ainda buscam grandeza e posições de honra em um futuro reino de Jesus. A mensagem central de São Marcos, ao relatar esse episódio, é ressaltar o contraste entre a lógica humana de poder e a glória e a lógica divina do serviço da entrega. Há um contraste entre a lógica humana do poder e a lógica divina de serviço. A verdadeira grandeza diante de Deus está na humildade, está no serviço, está na entrega da vida, na doação de si, não na busca por poder e prestígio. Tiago e João, apesar de estarem próximos de Jesus, eram 2 evangelistas que estão sempre próximos de Jesus, que gozavam da sua intimidade, ainda enxergam o reino de Deus com uma visão mundana, temporal, focada em status, em poder e prestígio. E esse pedido revela a incompreensão deles sobre o verdadeiro significado do seguimento a Jesus, que se fundamenta no sacrifício e na doação de si, não na disputa pelo poder. E Jesus ensina que a glória no reino de Deus não está na exaltação pessoal, conquistar poder para dominar os outros, mas em partilhar o destino de sofrimento que ele enfrentará em Jerusalém, simbolizado pelo cálice e pelo batismo de sua paixão e morte. Embora Tiago e João afirmem estar dispostos a compartilhar desse destino, eles ainda não compreendem plenamente o que isso significa. E então, quando os outros discípulos escutam a intenção deles, e essa disputa aqui deles por poder e prestígio, ficam indignados, porque também os discípulos ambicionavam a mesma coisa, ambicionavam poder e prestígio. Há, portanto, uma disputa de poder no grupo, e Jesus aproveita a oportunidade para explicar que no reino de Deus a verdadeira grandeza se encontra no serviço aos outros. E Nosso Senhor afirma que, ao contrário dos governantes, que neste mundo dominam, ainda são chamados de benfeitores, exerce o poder dominando, os seus discípulos são chamados a servir.
Quem quiser ser o maior, portanto, deve fazer-se servo de todos. E Jesus propõe a si mesmo como serviço, como modelo, como exemplo de serviço, lembrando que veio para servir e dar sua vida em resgate por muitos. A verdadeira grandeza, segundo Jesus, está no serviço humilde e na entrega pelos outros, contrariando a lógica mundana do poder e da ambição. Jesus ensina que a glória de Deus se manifesta no amor que se faz serviço. Segundo seu exemplo, nós devemos imergir-nos na vida dos outros com compaixão, sendo fortalecidos pelo batismo que nos impulsiona a viver como Ele. E essa dimensão do messianismo assumido por Jesus encontra eco no Antigo Testamento. O profeta Isaías fala de uma personagem misteriosa, o servo do Senhor, um servo sofredor, que justamente através do seu sofrimento ele realiza a expiação do pecado de muitos. É um servo inocente, que ao sofrer carrega sobre si o pecado de todos. E o seu sofrimento não é visto como uma punição, mas como um meio de trazer a vida e a justificação para muitos. Assim, Jesus assume o seu messianismo não naquela perspectiva triunfalista que muitos dos discípulos esperavam, mas na do servo sofredor, que, assumindo a cruz, a entrega da sua vida, carrega sobre seus ombros nossos pecados e assim ele traz vida plena para todos nós. Também a leitura da carta aos Hebreus retrata esse aspecto do Messias e nos apresenta Jesus como sumo sacerdote, que após oferecer seu sacrifício na cruz, atravessou os céus e lá no céu intercede por nós diante de Deus, para mostrar que a doação de si, a entrega, não é fracasso, mas é um meio através do qual nós podemos trazer a verdadeira vida para todos. Jesus, como sumo sacerdote, nos une a Deus por meio do seu sacrifício e da sua intercessão. A sua empatia e compaixão, decorrente de sua experiência humana, garantem que nós podemos nos aproximar de Deus sem medo, com a certeza de sermos acolhidos e perdoados. Isso nos dá esperança e nos dá confiança para enfrentar as dificuldades da vida com determinação, sabendo que Deus intercede por nós e nos concede a sua graça, a sua vitória. Que o exemplo de Jesus, o servo sofredor, que livremente doa a sua vida em favor do nosso resgate, da nossa redenção, nos inspire a viver com humildade e entrega, confiantes de que a verdadeira glória está no serviço, na doação de si, e não na busca pelo poder, pelo prestígio e pela exaltação. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como preço por muitos, e dar sua vida como preço por muitos. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, e então eu vos disse: eis-me aqui. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como preço por muitos, e dar sua vida como preço por muitos. Sobre mim está escrito no livro: com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. É feliz quem a Deus se confia. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como preço por muitos, e dar sua vida como preço por muitos.
Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. O mês de outubro é o mês missionário. E neste mês missionário, nós temos um tema para celebrar esse mês, com a força do Espírito, Testemunhas de Cristo. Este tema reflete a importância central do Espírito Santo como protagonista da missão evangelizadora da Igreja. É o Espírito Santo o grande protagonista da missão evangelizadora. E é o Espírito Santo que, infuso sobre nós, nos impulsiona também a viver a missão. E assim, com esse tema, nós somos chamados a ser testemunhas vivas do Evangelho. E inspirado pelo Pentecostes, quando o Espírito Santo baixa sobre os apóstolos, desce sobre os apóstolos, é derramado no coração deles e os capacita para a missão, assim o mês missionário também nos convida a seguir o exemplo de Jesus, vivendo uma vida marcada pelo amor, pela compaixão e doação de si em favor dos outros, especialmente dos mais vulneráveis. A missão de testemunhar Cristo não se restringe a missionários que vão para terras distantes. Todos os cristãos, pelo batismo e pelo sacramento da crisma, são chamados a ser missionários em suas próprias realidades de vida, na família, no trabalho, na comunidade, nas redes sociais. Nós podemos dar testemunho do Evangelho. E o verdadeiro testemunho cristão se manifesta não apenas por palavras, mas sobretudo por uma vida coerente. E é um testemunho de vida que justamente atraímos as pessoas para Cristo Jesus. Uma vida coerente feita de ações, de solidariedade, de amor e de justiça, tem um poder enorme de atrair outras pessoas para nosso Senhor Jesus Cristo. O mês missionário é também um convite à oração, como fonte de força e inspiração para a missão. A oração abre espaço para a ação do Espírito Santo, que nos guia e nos capacita a viver e anunciar o Evangelho. Durante este mês missionário, as paróquias realizam diversas atividades missionárias, como visita aos lares, jornadas missionárias, momentos de formação e evangelização, a fim de promover o espírito missionário na comunidade paroquial, de modo que a nossa igreja seja sempre uma igreja em saída, em estado permanente de missão. O mês missionário nos desafia a reavivar nossa fé e a renovar o nosso compromisso de ser discípulos e missionários de Cristo com a força do Espírito Santo em todos os lugares e momentos. O Papa Francisco, ele fez uma mensagem para o 98º Dia Mundial das Missões, que é celebrado agora, nesse domingo, no dia 20 de outubro, que tem como tema central a mensagem do Papa, a parábola do banquete nupcial, focada na ordem de Jesus: ide e convidai a todos para o banquete. O Papa destaca na sua mensagem a missão da Igreja como ainda incansável ao encontro da humanidade, para convidá-la à comunhão com Deus, enfatizando que a evangelização deve ser feita com alegria, com proximidade, sem imposição. E o Papa agradece aos missionários do mundo inteiro pelo seu trabalho e também nos encoraja para sermos missionários, para participarmos ativamente na missão universal da Igreja de dar testemunho do Evangelho. A missão da Igreja tem uma dimensão escatológica e eucarística, simbolizada pelo convite ao banquete final do Reino de Deus, que é antecipado na Eucaristia. O Papa Francisco também enfatiza a importância de uma igreja sinodal e missionária. Quanto mais sinodal, a igreja missionária. Quanto mais juntos caminhamos, mais juntos assumimos a missão. Temos a consciência de que a missão é de todos nós, sem exceção. Por ser sinodal, a missão envolve a participação e a responsabilidade de todos os fiéis. Vivemos, portanto, um tempo oportuno para renovar o compromisso missionário e levar a luz de Cristo aos mais necessitados. Todos nós podemos participar da missão, seja praticando a missão, dando o nosso testemunho de vida, seja rezando pelos missionários e, sobretudo, contribuindo economicamente. O dia 20 de outubro é o Dia Mundial das Missões. Nesse dia é feita uma coleta missionária e essa coleta é enviada para as pontifícias obras missionárias. E com esta coleta, as pontifícias obras missionárias apoiam a missão da Igreja adegentes, ou seja, nos países de missão como a África, a Ásia. Sejamos generosos,
Vamos também dar nossa oferta e dessa forma estaremos contribuindo para a missão da igreja. Que Santa Maria, Mãe de Deus, a estrela da evangelização, rogue por nós para que sejamos missionários e que o Espírito Santo nos inspire e nos fortaleça para que através do nosso ministério batismal possamos ser verdadeiros missionários e sinais do amor de Deus no mundo. Ouça toda semana nesta emissora o programa Naquele que me fortalece com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. Oração, comentário do Evangelho e reflexões. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.